Para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. 1 Pedro 2, 21. Tema da semana: Sofrendo por Cristo. Começa agora o programa Lições da Bíblia. Obrigado porque você já está aí pronto, esperando o estudo da Palavra de Deus, já esperando os comentários que teremos aqui no programa de hoje, para juntos crescermos naquilo que Deus deseja para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós. Nessa temporada do programa Lições da Bíblia, nós estamos estudando as cartas do apóstolo Pedro, este apóstolo fantástico que deixou conselhos incríveis para a gente. E eu tenho certeza que você que está acompanhando o programa e tem o seu manual de estudos, tem gostado das conversas que nós temos com os convidados aqui, falando sobre os conselhos do apóstolo Pedro. Se você não tem o manual de estudos, eu te dou um conselho para você entrar no blog do programa e ter ali alguma informação para conseguir este manual, para você fazer um sentido maior no estudo que a gente tem aqui com os nossos convidados. novotempo.com/lições da Bíblia, você pode ter ali alguma informação sobre o manual de estudos. Também tenho o prazer de receber novamente aqui no programa os amigos que estiveram no programa passado. Pastor João Lorini, que vem do Rio Grande do Sul, uma alegria recebê-lo mais uma vez, pastor. É um prazer, pastor, estar novamente com vocês. Maravilha. E o pastor Alexandre Menezes, que vem do sul do Maranhão, o bonito estado do Maranhão. De bem longe para estar aqui. É um privilégio estar aqui, uma felicidade para nós. E a gente quer mandar um abraço para o nosso povo lá do Maranhão. É isso aí, fiquem à vontade. É um povo muito especial, muito dinâmico, uma igreja muito forte. As nossas regiões, graças a Deus, temos uma igreja vibrante. Que bom. Um abraço especial para todos vocês. Inclusive, lá eles assistem bastante a TV Novo Tempo através das parabólicas. Oh, maravilha. Estão espalhados ali em toda a região do sul e da região central do Maranhão. Que maravilha, um grande abraço. Conheço bem os irmãos e amigos desta bonita região, pessoas comprometidas com Cristo, realmente um grande abraço para vocês. E o pastor João também, eu já aproveito e mando meu abraço especial para o Rio Grande do Sul, porque eu sou um paulista mais gaúcho que existe por aqui, porque amei trabalhar no Rio Grande do Sul, foram 8 anos maravilhosos. Um grande abraço para os gaúchos e deixo você à vontade para mandar o seu abraço também, viu, pastor João? Aproveito também para mandar o meu abraço para os nossos queridos irmãos e irmãs e também telespectadores do Rio Grande do Sul. É muito bom estar falando com vocês, saber que o nosso estado também está representado aqui. E de maneira especial, eu quero saudar todos os professores e professoras da Escola Sabatina, que na igreja local eles estudam justamente o mesmo guia de estudo que apresentamos aqui no Bíblia Fácil. E de maneira especial para uma professora muito querida, que mora aqui no meu coração, que é a dona Lourdes Lorini, professora há 23 anos e tem estudado lições da Bíblia com seus alunos há tanto tempo, e para ela mando para todos os outros também. Maravilha, excelente aí os abraços, a boa lembrança dos amigos que estudam nas comunidades. Se você quer participar de um estudo da Bíblia com este tema em uma das comunidades adventistas, você pode entrar no site encontreumaigreja.com.br e veja uma igreja mais perto de você. Você poderá participar com amigos e irmãos também desta gostosa discussão. E se você gosta de estudar a Bíblia e às vezes tem dificuldade para entender, para pegar os assuntos e criar a lógica correta da interpretação bíblica, eu ofereço para você a oportunidade deste curso bíblico, a série Princípios. Ele é distribuído pela Novo Tempo gratuitamente para todos aqueles que pedirem. Você não vai pagar nenhum centavo por este curso bíblico, basta você ligar para o 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você faz um rápido cadastro e vai receber em sua casa gratuitamente. Ou pelo site, você poderá entrar ali no blog do programa novotempo.com/lições da Bíblia, clica na imagem deste curso bíblico que vai estar ali no nosso blog e vai abrir um campo para você colocar seu nome, endereço direitinho e a gente vai ter prazer de mandar para você, para poder estudar a Bíblia com mais paixão, com mais alegria, para a gente poder realmente entender a vontade de Deus para a gente. Bom, estamos prontos aqui no estúdio com os nossos convidados, com os nossos amigos,
Mas agora a gente quer começar o programa de hoje também, ouvindo a palavra do autor, pastor Robert McKeever. 1 Pedro foi escrita para igrejas que enfrentavam dificuldades significativas, e um dos problemas que ele escreve é a respeito da perseguição. No primeiro século, muitos cristãos passaram uma vida inteira sem experimentarem perseguição, enquanto outros foram levados à morte por causa do que criam. Os tempos eram incertos. O que Pedro disse que um cristão deveria fazer para se preparar para as incertezas? Ele disse para viverem uma vida sem mácula. Ele deu o exemplo. Se você for um escravo e seu mestre te punir por algo que você fez errado, não há mérito nisso. Se ele o punir por fazer aquilo que é certo, você é como Jesus. Jesus sofreu injustamente. Ele era perfeito, sem nada de errado. Então, em nosso sofrimento, afirma Pedro, partilhamos do sofrimento de Cristo. Agora, sejamos mais práticos. No mundo hoje, alguns cristãos estão sendo perseguidos. Que conselhos temos para eles? Bem, o conselho que Pedro dá é: procure não ser perseguido, mas viva uma vida correta. Saiba que Jesus sofreu e viveu situações ruins, assim como você vive, e que Ele está com você, Ele está perto de nós, à distância de apenas uma oração. Sofrimento e perseguição, por vezes, assolam cristãos. Não buscamos isso, mas sabemos que temos um Deus que sofre junto conosco. Está aí a palavra do autor, já dando o resumo principal e o ponto principal do tema que vamos estudar no programa Lições da Bíblia dessa semana. Amigos, na semana passada vocês estiveram aqui e um dos pontos que nós discutimos foi a questão do sofrimento. E o tema aqui de hoje é sofrendo por Cristo, sofrendo pelo Evangelho de Cristo Jesus. Eu queria começar então com este texto de Pedro, que está na sua primeira carta, capítulo 2, o verso 21. Se você tem a sua Bíblia em casa, abra agora na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 21, onde a gente lê: para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Seguir os passos de Jesus também é pisar nesse assunto do sofrimento, pastor João? Com certeza. Jesus, em nenhum momento, na sua palavra, ele nos prometeu que nós estaríamos livres, isentos do sofrimento. Ele sempre prometeu que ele estaria conosco, do nosso lado, mas em nenhum momento há promessas de que, por sermos cristãos, por aceitarmos a Jesus, por vivermos para a glória de Deus, nós não teremos sofrimento. E aqui, inclusive, o texto principal disse que nós somos chamados para o sofrimento, assim como Jesus fez. Então, o chamado de Jesus, ele é um chamado diferente, e porque estamos num mundo diferente, que não é a nossa pátria celestial, por vezes nós nos sentimos fora de casa, e isso envolve sofrimento também. Aliás, desde o começo, do cristianismo, os nossos irmãos da igreja primitiva, eles passaram uma prova muito grande, porque o cristianismo era muito novo. Alguns até achavam que era uma religião de subversivos, de pessoas problemáticas, uma seita, assim que eles eram vistos, Então, não foi fácil a vida desse povo lá no começo, pastor Alexandre? Não foi. Pastor, interessante que a Bíblia mostra que o povo de Deus sofreu em pelo menos por dois imperadores, Nero e Domiciano. Foram realmente os imperadores que mais castigaram o povo de Deus no início da história, na igreja primitiva. E isso a gente encontra bem. Pedro acaba narrando um pouco desse sofrimento, das acusações do povo de Deus da época. Agora, se nós, na lição passada, falamos sobre o viver para Deus, esse viver para Deus em algum momento também envolve o sofrimento para Deus. Agora, por quê que envolve o sofrimento para Deus? Porque em algum momento a gente vai na contramão
na contramão da circunstância. Quem em algum momento da sua vida já não sofreu por servir a Cristo? Por ser ultrajado? Em algum momento as pessoas falarem contra a decisão dele de servir a Cristo. Então Pedro vem nos alertar com relação a esse drama. Agora, se Cristo sofreu e foi vitorioso, nós também podemos sofrer e com certeza seremos vitoriosos. Nós encontramos inclusive um texto na Epístola de Tiago, no capítulo 1, verso 12, Sim. que para mim é o resumo de tudo aquilo que o ser humano passa ou passará aqui na Terra. Mas também é o resumo da vitória que nós alcançaremos. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, do qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, o sofrimento fará parte, mas a coroa da justiça já está preparado para aqueles que sofrerem. Inclusive, quando Cristo esteve na terra, enquanto Cristo não batizou, não havia sofrimento. Mas depois do batismo de Cristo, apareceu a provação, a perseguição, foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás. Então, até a decisão do batismo, não existe sofrimento. Mas depois do batismo, aí aparecerão alguns sofrimentos. Mas a vitória é certa. Amém, graças a Deus. Até o próprio Cristo disse, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nesse aspecto, pastor João, é como se a gente, como cristãos, aqueles que aceitam a Jesus na sua vida, vivessem na contramão da vida, na contramão de tudo que esse mundo nos oferece? É comum, dentro do contexto de ser cristão e de servir a Deus, nos relacionarmos com a perseguição. E aí, nesse aspecto, sim, é estar andando na contramão do mundo. E essa perseguição existe ainda em nossos dias para aqueles que são cristãos. Mas nos dias da epístola que Pedro escreveu, essa perseguição ela era ainda pior, porque ela envolvia aspectos físicos. E isso registrado, inclusive, em documentos históricos. Existe um documento muito comum, que é a chamada Carta de Plínio ao imperador Trajano, de Roma. E Plínio era governador de duas cidades que aparecem justamente na descrição das cidades para os cristãos que Pedro escreveu as suas epístolas, que são as cidades de Ponto e Bitínia. E nessa carta, que é um documento oficial, um documento reconhecido, aparece as tentativas de Plínio para fazerem os cristãos deixarem de ser cristãos. Mandavam que eles adorassem o imperador Trajano ou uma imagem dele, mandava que amaldiçoassem ao nome do Senhor Jesus, não é? E fizessem coisas assim, senão seriam mortos. E aí, quando vinha a perseguição, alguns eles acabavam cedendo e desistiam do cristianismo e outros permaneciam firmes. Alguns mandavam até matar os cristãos numa pressão para eles negarem. E existiam torturas, pastor Lanz e pastor Alexandre e amigos telespectadores, que eram ainda mais cruéis e mais complicadas, não registradas nesse documento, mas registradas em outros eventos históricos que acabam comprovando a Bíblia. Um tipo de tortura que existia e que, ao meu ver, era uma das mais cruéis que poderia existir, era com mulheres grávidas. De acordo com historiadores, para que a pessoa negasse o cristianismo, eles levavam a mulher grávida na frente do homem, e o homem estava ali sendo provado, justamente provado, e mandavam negar a sua fé. Se não negassem, de maneira extremamente brutal, abria-se o ventre da mulher e tirava-se o feto na frente do homem. Não quer ver, negue a Cristo. Numa pressão para negar a Cristo. Não quer ver, negue a Cristo. E colocavam ratos vivos no lugar e costuravam. E você pode imaginar quão terrível isso era. E muitos permaneceram firmes a Cristo, mesmo com essas perseguições. Por isso eu digo que o cristão, ele ainda é perseguido em nossos dias? Sim, somos perseguidos muitas vezes no trabalho, às vezes na escola, às vezes com os amigos, mas o tipo de perseguição que o auditório primário das epístolas de Pedro estava passando era uma perseguição muito mais dura. E se essas palavras de Pedro trouxeram esperança,
força e ânimo para eles continuarem servindo a Cristo, com certeza nós podemos olhar para essas palavras e buscar o mesmo ânimo para continuar vencendo a provação. Porque é o seguinte, pastor Alexandre, a igreja era muito nova, não tinha livros de orientação, não tinha um manual de procedimentos, não tinha regulamentos estabelecidos. Então, Deus estava orientando através de Pedro como se fosse um manual do cristão. Falou, olha, estou dando força para vocês. A gente pode olhar para a carta de Pedro como uma espécie do manual do cristão daquele primeiro século ali? Com certeza. Até porque Pedro havia negado a Jesus. Eu imagino que Pedro, ao escrever, lembrou da sua história do passado. Olha, eu já neguei a Jesus, então eu não posso permitir que meus irmãos neguem a Cristo. Na realidade, nós temos que negar a nós mesmos, não negarmos a Cristo. Exatamente. Vivermos para Cristo intensamente, fazendo a vontade dele. Então Pedro tinha essa preocupação, olha, não neguem a Cristo. Por favor, pode acontecer o que acontecer, percam até a vida de vocês, mas não neguem a Cristo como eu fiz no passado. Agora é o momento da gente firmar na palavra e nessa aceitação de Cristo diariamente. E, se possível, sofrermos como ele sofreu. Então, eu entendo que a lição dessa semana quer resumir isso aí. Negue qualquer coisa, mas não negue o seu Salvador. Mas nos nossos dias tem muitos cristãos que não gostam dessa parte da Bíblia, não gostam desses conselhos de Pedro. Eles querem a parte mais da prosperidade, exatamente, da vida boa. E existem algumas linhas de cristãos que pensam assim, aceite a Cristo e a sua vida vai ser realmente magnífica aqui na Terra, que é justamente a teologia da prosperidade. Outros já entendem errado. Se está tendo perseguição, é um castigo de Deus por alguma coisa muito errada que você fez. E não é nenhuma e nem outra coisa. A Bíblia nos diz que no mundo nós vamos ter esse tipo de dificuldades. Que coisas erradas fizeram os apóstolos, né? Que coisas erradas fez Jesus, que tanto passou pelo sofrimento, né? Quer dizer, uma teoria completamente frágil na argumentação. Né? E Jesus passou por sofrimento, os primeiros cristãos passaram por sofrimento. Quando nós saímos da Bíblia, nós vamos para a história do cristianismo, quanto sofrimento aconteceu para que as pessoas pudessem ser fiéis a Cristo. Lembramos, por exemplo, dos valdenses, que muitos foram queimados vivos em cavernas, sofrimento por perseguição, por ser igual por seguir a Cristo. Por que nós pensaríamos que não? Não, agora mudou. Agora quem segue a Cristo, a vida é um mar de rosas. E vivemos na modernidade, não precisa mais sofrer, não. A nossa pátria, na verdade, não é aqui. O reino de glória de Jesus será estabelecido no futuro. E nesse sofrimento, pastores e amigos, envolve também um grande conflito, que nós vamos ver mais na frente. E a própria Bíblia diz que o diabo, né, anda em derredor como leão, querendo tragar. Então, o sofrimento é uma realidade quando nós servimos a Cristo, exatamente por causa desse detalhe. Mas a Bíblia diz aqui em 2 Pedro, capítulo 5, verso 9, ela diz, o verso 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, querendo tragar. E ela diz, resistir-lhe, pois, firmes na fé, que está no verso 9, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. E ele diz no final aqui, ora, o Deus de toda graça, que na glória, depois de ter sofrido por um pouco de tempo, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então a gente nota aqui que ao mesmo tempo que existe o sofrimento através do grande conflito, lá na frente também existe o escape. Exatamente. Bom, nós vamos continuar essa conversa já, porque nós vamos para o intervalo e voltamos em 2 minutos. Espere só um pouquinho. De volta com o programa Lições da Bíblia, nesta semana conversando com 2 amigos que já estiveram na semana passada, retornam esta semana, os pastores João Lorini e Alexandre Menezes, amigos que vêm de regiões opostas, um lá do Nordeste e o outro do Rio Grande do Sul. É uma alegria ali receber os amigos do Maranhão e o amigo aqui, João Lorini, lá do Rio Grande do Sul. Bom, nós estamos conversando sobre o sofrimento dos cristãos, é o tema do programa Lições da Bíblia dessa semana.
da carta do apóstolo Pedro, especialmente baseado no texto da primeira carta de Pedro, capítulo 2, e o verso 21. O apóstolo Pedro tem pelo menos uns 3 momentos muito fortes, né? Que ele fala do sofrimento na sua carta. E é por isso que a gente está gastando esse tempo especial nessa semana, já que é um assunto que ele retoma na sua carta, nas suas 2 epístolas, ele toca nesse ponto, para mostrar que realmente a vida do cristão, ela também tem umas lutas bravas, umas lutas difíceis. Por tudo aquilo que você falou agora, pastor Alexandre, pastor João, o contexto do grande conflito, Satanás, ele está envolvido nesse contexto, e você e eu também, e por isso ele não quer que você seja um vitorioso em Jesus, que você tenha salvação em Jesus, que você tenha a esperança da vida eterna. Então ele vai atormentar a sua vida, a minha, de todos os filhos de Deus. E o pastor João tocou num ponto também interessante, quando ele falou sobre alguns pensamentos de hoje, em que as pessoas imaginam que está passando por um problema. Será que ele está sendo fiel a Deus? Porque ele passa por tanto problema, né? Aí eu pergunto, né? Tem algum ser humano cristão que não tenha problema nesse mundo, né? Quer seja um problema familiar, emocional, profissional, espiritual, de saúde. São muitos os problemas que a gente passa. E aí eu queria retomar esse ponto, pastor João. Se eu, como cristão, estou passando por um problema, é sinal de que eu estou sendo infiel a Deus e Deus está me punindo, ou é por causa desse contexto realmente que a gente vive no mundo como cristãos, do contexto do grande conflito? Nós vemos pelo histórico bíblico que tem mais a ver com o fato de você estar seguindo a Jesus em um mundo que Satanás julga ser seu. Quando nós vamos para a tentação de Jesus, teve uma delas que Satanás teve a ousadia de dizer a Jesus assim: olha, se me adorares, eu te darei tudo. Vai dar tudo o quê? Se o mundo, na verdade, pertence a Deus, Deus é o dono de tudo. Só que Satanás se sente o dono de tudo, e por se sentir o dono de tudo, nós vivemos nesse contexto. E ser cristão no mundo onde Satanás pensa que é o dono de tudo, envolve problemas, envolve perseguições, dificuldades. E isso, em hipótese alguma, significa que é uma punição de Deus. Pelo contrário, em Pedro, o apóstolo chega a dizer assim: não estranheis o fato de estar sendo perseguido, como se fosse uma coisa absurda na sua vida. Possivelmente vai acontecer em algum momento. O interessante é que existe uma diferença entre tentação e provação. A Bíblia diz lá que Abraão foi provado por Deus, lá em Gênesis. Mas a Bíblia diz também que Satanás tentou Jesus. Então a gente nota que todos nós podemos passar, em algum momento ou outro, por uma provação. Porque a provação, ela é um meio que Deus utiliza para purificar o ser humano. É uma das ferramentas, uns instrumentos de Deus. Às vezes nós não sabemos fazer essa distinção. Será que eu estou sendo tentado ou provado por Deus, né? Às vezes nós somos tentados pelas nossas próprias paixões. Então, Satanás é mestre nas tentações. Agora, Deus pode estar utilizando uma provação, nos permitindo passar por uma provação, para que exatamente a gente seja aprovado, como diz Tiago. Eu sou provado para ser aprovado. É possível que alguém nesse momento em casa esteja passando por isso, né? Pastor, estou sendo provado. Talvez aí o emprego esteja passando por alguma dificuldade, quer decidir servir a Cristo. Então, provação é diferente de tentação, são coisas distintas, e tentação não é pecado, provação também não é sinal de que você vive em pecado, mas é como se o cristão, como o ouro que é forjado no fogo, o cristão também ele tem que passar por uma prova de fogo para definir a sua fé, o seu foco, em quem ele crê, não é? E no contexto da Epístola de Pedro, o sofrimento do povo de Deus vinha mediante não tanto a tentação, embora fossem tentados, como todos somos, a pecar e nos afastar de Deus, mas o sofrimento vinha por causa da provação, um fator externo. Eles eram provados por serem cristãos. E é interessante ir para a Bíblia e perceber alguns conselhos que o apóstolo Pedro ele coloca sobre como você lidar quando você está em meio à provação. No versículo 14, por exemplo... Capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, no versículo
14, ele diz assim: ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. A minha versão é interessante. Ela diz assim, mas ainda que você sofra por fazer o que é certo. Sim. Que é sinônimo de justiça nesse aspecto. Mas o conselho, pastor, que Pedro dá é um conselho interessante. Não tenha medo. Vai vir a provação. Quando vir a provação, não fique tremendo de medo. Por quê? Porque você já precisa saber que ela virá. E como que nós não temos medo vindo a provação, mesmo que sabendo que ela virá? Só tem uma forma: passando pela provação ao lado de Deus, ao lado de Jesus pela fé, que já venceu tantas provações. Certo. E o próprio Cristo fala, né? Esse texto que o pastor João acabou de ler, de citar, é o que Cristo falou lá, em Mateus capítulo 5, está no verso 10, ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então, Cristo diz que bem-aventurado é aquele que é feliz. Imagina eu ter que sofrer por causa da justiça, por servir a Jesus. Tem muita gente que fala assim: pastor, olha, eu estou quase desistindo de servir a Jesus por causa das provações. Sim. Só que as provações são passageiras. Eu tenho que entender que em algum momento ela vai passar. Pode custar, hoje, em algum momento, pode custar caro para nós. Eu li num livro o seguinte: não há mal que sempre dure e nem um bem que não se acabe. E é uma verdade, né? Quer dizer, a aprovação ela vem, mas ela vai passar. A gente tem que ter o foco da nossa confiança em Deus. E Cristo falou isso, né? Olha, bem-aventurado. Não esqueça que você será feliz se você passar pela aprovação por causa da minha justiça. A palavra bem-aventurado, ela significa feliz. Você vai ser feliz pela aprovação. Agora, não é tão simples, né? Você chegar para a pessoa e falar assim: você está passando uma aprovação, seja feliz. Sim. Às vezes a pessoa perdeu um ente querido, está com uma doença grave, né? Seja feliz. Quer dizer, não é nesse sentido de você também fazer uma piada sobre aquilo que a pessoa está passando. Mas ela tem que pensar o seguinte: bom, eu estou sendo provado, eu vou ser resiliente, porque Deus tem um plano na minha vida, Ele me prometeu a vitória. Paulo fala em Coríntios, né? Que não envia uma aprovação maior do que aquela que a gente possa suportar, né? Nesse contexto, pastor Lanza, o que faz um cristão feliz? O que faz um cristão feliz é cumprir a missão que Jesus nos deixou, que é a missão de ser testemunha do Senhor Jesus. E quando nós somos provados, muitas vezes se abrem portas para testemunhar em meio à provação. E Pedro diz isso aqui no verso 15, na última parte, quando ele diz assim: estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Eu recentemente tive uma conversa com um rapaz que serviu no quartel e, em função da sua fidelidade a Deus, aos mandamentos de Deus, 10 mandamentos, especialmente ao 4º, que fala que o sábado é o dia do Senhor, ele colocou como uma decisão que ele não iria fazer os trabalhos no quartel no sábado. Só que ele é um soldado chegando com 18 anos e toda a liderança do quartel, com aquela firmeza, com aquela dureza, e ele foi conversar já na primeira semana pedindo o sábado, porque ia chegar o sábado e ele não iria trabalhar. E o pessoal enrolando e deixando para depois, procrastinando, até que na sexta-feira ele falou: eu preciso falar com o capitão. E abriu-se uma oportunidade para ele testemunhar, e ele me contou que ele acabou não ficando todo o tempo no quartel, ficou uns 5 meses e depois deram um jeito de liberá-lo, mas durante esses 5 meses ele pôde testemunhar não só para o capitão, mas o capitão, que era um cristão também, e respeitava a questão do sábado de uma maneira um pouco diferente, mas ele tinha esse temor em relação a esse mandamento de Deus, acabou defendendo esse rapaz, e isso fez com que o testemunho dele corresse por todo o quartel. Então, a aprovação, no caso dele, por ser fiel a Deus, abriu uma oportunidade para ele testemunhar. E aí entra Pedro: esteja sempre preparado para dar razão da sua fé. Isso é muito importante, né? Às vezes a gente não se prepara para esse momento, né? É importante o conselho de Pedro: esteja preparado para dar razão da sua fé. Como é que a gente se prepara, na minha maneira de ver? É meditando nisso. Bom, se acontecer essa situação, essa vai ser a minha postura.
Na semana passada, pastor João, o senhor falou sobre o gatilho. A gente tem que descobrir esses gatilhos que nos levam a uma aproximação maior de Cristo, a uma fidelidade maior, não é? Porque esse gatilho vai me levar a uma felicidade. Então, eu tenho que me preparar a cada dia. Se acontecer essa aprovação, essa vai ser minha postura. Se alguém falar isso, essa vai ser minha resposta. Senão a gente acaba entrando pelo caminho do fracasso. E escutando experiências também de outras pessoas, pastores, porque às vezes nós não passamos por aquela aprovação, mas um amigo, um irmão, uma pessoa passou, e ao escutar, nós vamos nos preparando para que quando surgir algo semelhante na nossa vida, nós possamos agir até mesmo baseado numa experiência. E muitas vezes essa experiência acontece de surpresa, a gente não está esperando, né? E a gente não sabe o que fazer. A gente, com certeza, nós que somos conselheiros, já encontramos pessoas que falam assim, pastor, eu não sei o que fazer. Embora ela já tenha tido outras experiências com amigos, mas ela, nesse momento, fica cega diante das circunstâncias. Então, a gente tem que dar a dica para ela, e a principal dica nesse momento é que ela esteja em Jesus. Porque o Espírito Santo, nesse momento, falará para ela a maneira de responder à sua esperança. Agora, tem a questão do fogo, né? O senhor falou agora há pouco, e o pastor também citou em algum momento, diz que Pedro fala aqui, no 1 Pedro capítulo 4, verso 12, diz, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Agora, eu tenho uma dúvida sobre isso. Aí tem uma frase no nosso manual de estudos, se você tem, você pode localizar aí esta frase, justamente quando fala sobre a prova de fogo. Como é, porque aqui diz que quando eu passo pela aprovação, pelo sofrimento, eu estou participando dos sofrimentos de Cristo. Como assim, pastor João? Como é que eu, passando pelo sofrimento, eu também estou participando do sofrimento de Cristo? Justamente por andar nas mesmas pegadas que ele andou. Se o próprio Jesus, quando esteve aqui, ele sofreu, quando nós sofremos, nós acabamos participando disso, porque nós sofremos, o motivo do nosso sofrimento é a fidelidade ao Senhor Jesus, não é? Então, isso faz toda a diferença. Mas sobre essa questão da prova de fogo, eu vejo que uma coisa que ajuda bastante quando você está passando no meio dela é você parar um pouquinho e pensar numa questão de perspectiva. Porque quando a pessoa está em meio à provação, em meio a lágrimas, às vezes ela não consegue enxergar muito longe. Eu lembro de Maria, que estava chorando no sepulcro de Jesus, e Jesus na frente dela, ela não reconhecia como Jesus, até que Jesus a chamou pelo nome. As lágrimas, o sofrimento, às vezes, eles mancham, eles nublam a nossa percepção. Então, nós temos que fazer um exercício. A fé é uma questão racional, um exercício mental, um exercício realmente da razão, para que nós, mesmo em meio ao sofrimento, possamos olhar na perspectiva. Qual é a perspectiva? É a perspectiva do tempo. Por maior que pareça o sofrimento, ele é só uma parte da nossa vida. E a nossa vida é só uma parte da história do mundo. E a história do mundo é só uma parte da eternidade. Se eu olho só sobre a perspectiva do meu problema, parece que ele nunca vai ter fim nem solução. Você perde o todo, né? Eu perco o todo. Mas quando, pela fé em Jesus, eu olho para a perspectiva da eternidade, para o objetivo de Deus, que é me conceder a vida eterna, então, por mais difícil que seja essa provação, eu vou entender que ela é uma parte pequena na história da minha vida, na história desse mundo e principalmente na história da eternidade. E a dica de Jesus, né? A dica de Jesus, bem dentro desse ponto, né? No mundo vocês vão ter aflição. Pode se preparar. Ele não prometeu rosas, ele prometeu espinhos. Ele estava falando sobre espinhos, né? Falou, olha, vocês não vão ter uma vida maravilhosa, boa, não. O mundo de pecado oferece aflições, mas tem de bom ânimo. Como é que eu faço para manter o meu bom ânimo, pastor Alexandre, antes da gente ir para o intervalo, que a gente já está acabando mais esse bloco? Como é que a gente faz como cristãos, os amigos que estão em casa, como a gente consegue manter esse bom ânimo diante do sofrimento? É só eu lembrar de uma coisa, o fogo que destrói é também o fogo que purifica. Então, isso vai me trazer bom ânimo. Eu pensar, bem, esse fogo aqui não veio me destruir, ele veio me purificar, assim como Pedro diz aqui, que purifica o ouro e a prata. De alguma forma, ele me ajuda. Ele me ajuda. Né? Eu lembro de que nós temos alguns irmãos, a gente viaja muito pelo interior ali, do Maranhão, e um dia o irmão falou para mim assim, pastor, aqui em casa a gente passa por algumas provações, algumas pressões espirituais. Mas aqui é o seguinte,
é igual o feijão que é colocado na panela de pressão. Quanto mais pressão, melhor. Então ele dizia para nós lá, pastor, aqui quanto mais pressão nós tivermos, melhor a gente fica. Ah, que legal. Uma bonita visão da parte dele, né? Então, uma pessoa simples que entendeu que o fogo que destrói é também o fogo que purifica. Que maravilha. Bom, nós vamos continuar esse assunto já já. Vamos para mais um intervalo e voltamos em 2 minutos. E a gente já está de volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana. Que bom que você está acompanhando. Que bom que você, de repente, conseguiu ter uma Bíblia aberta para acompanhar as leituras da carta do apóstolo Pedro. E a gente está feliz por poder compartilhar com você este ânimo, essa força, porque é isso mesmo. A gente vai vivendo a cada dia com Cristo, passando pelas provas deste mundo e a gente vai se fortalecendo. Talvez você esteja passando por uma prova financeira, conjugal, emocional, profissional, um momento de enfermidade na família, na vida pessoal, uma enfermidade espiritual. Não sei qual é o teu problema. O que eu sei é que a gente tem problema. E até, amigos, eu ouvi uma vez o pastor Amin Rodor falando num sermão, o pastor Amin Rodor, um professor de teologia da Igreja Adventista, e num de seus sermões ele disse assim, na vida do cristão nós temos provações, e se você não tem, se prepare porque elas estão a caminho. Então, ou seja, não adianta você falar assim, eu vou passar por uma vida, não vou ter problema, porque minha família tem dinheiro, porque minha família tem posses, então eu nunca vou passar por provações. Pode ser que você não passe pela provação financeira, mas outras provações você vai ter, porque é a maior realidade nesse mundo de pecado, né, João? É verdade. E em questão à provação, ao sofrimento, na verdade o que nós temos que pensar, e os nossos amigos telespectadores precisam pensar, é em relação a quando nós vamos sofrer. Porque sofrer nós vamos. O pecado traz algumas consequências, a pior dela é a morte. Mas junto com a morte, entre as consequências do pecado está o sofrimento. E o texto de Pedro diz que na primeira epístola que estamos estudando, capítulo 4, verso 17, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então é assim, por vivermos em um mundo de pecado, nós vamos sofrer. Se você escolher rejeitar a Cristo, o seu sofrimento vai ser no dia do juízo, porque daí será um sofrimento que culminará com a morte eterna e o extermínio do pecado e de todos aqueles que amam escolher o pecado. Mas se você escolher viver por Jesus, uma vez que está vivendo nessa contramão do mundo, contra as ciladas do inimigo, contra aqueles que rejeitam a Jesus, nós vamos ter o sofrimento aqui. Então o que a gente tem que pensar é, quando que eu vou sofrer? É melhor sofrer aqui, porque aqui a gente sofre por Deus e com Deus. E lá na frente a gente vai sofrer sem Deus e inclusive recebendo a punição pelo pecado. E o juízo fará a separação daqueles que mantiveram a confiança nele e daqueles que não mantiveram, né? Esses dias eu vi um pensamento interessante. De Gênesis a Apocalipse, Deus nunca perdeu uma batalha. E não vai ser a sua que ele vai perder. Legal esse pensamento. Então, de Gênesis a Apocalipse, Deus nunca perdeu uma batalha. E não será a sua que ele vai perder. Então, o juízo para nós que servimos a Cristo, ele é a esperança. Para mim é esperança. Porque para aquele que não serve a Jesus, é tormenta. Porque ele está um pouco preocupado. O que eu fiz com o meu corpo, com a minha vida? E quando eu me deparar diante do juízo, ele vai dizer o seguinte, olha, não estou preparado. Agora, se o juízo vier para nós que servimos a Cristo, ou para você que está em casa, que serve a Jesus, ou que está na expectativa de servir a Jesus, o juízo é uma esperança. Exatamente. Porque é o meio de eu me encontrar com Jesus. É um meio de receber justiça, de se fazer justiça. E Jesus falou isso na parábola do juiz Inico. Interessante que eu estou aqui com o texto aberto de Lucas, capítulo 18, verso 7. Ele diz assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Então, a pergunta é, quando virá o sofrimento que o pastor fez? E eu faço uma segunda pergunta, quando virá a libertação? Pode ser nesta vida, ou quando Cristo aparecer, vai dar a paga a cada um segundo as suas obras.
Então, se eu não receber o escape nesse momento, quando Cristo aparecer no céu, aí eu receberei a recompensa. Então, diante desse raciocínio interessante, né, pastor João, há pessoas que vão passar por muitas lutas e sofrimentos e vão ter a solução desses momentos difíceis aqui, neste mundo. E por esse raciocínio, outros não terão. A volta de Jesus será o momento final para quebrar essa injustiça desse mundo de pecado? Com certeza, nós vemos exemplos bíblicos sobre isso. Jó é um exemplo de quem sofreu, mas depois houve uma recompensa. Inclusive, teve um guia de estudos que recentemente estudamos. Foi o passado. Toda a vida de Jó, não é. Mas existe também exemplos de pessoas que sofreram provação e não tiveram esse fim aqui na terra. Um exemplo foi o profeta Isaías, que, de acordo com a tradição, a morte dele foi ser cerrado pelo meio. Então, veja, foi fiel a Deus, foi perseguido e o fim foi terrível. Então, isso precisa estar claro para nós, porque as esperanças nossas não estão nesse mundo. As promessas de Deus, elas são promessas eternas. Nesse mundo, o que nós podemos ter é conforto e consolo. E aí eu lembro um texto que o pastor mencionou também, que é o texto de Pedro, que diz, 1 Pedro 5,8, que o diabo é como um leão. E quando a gente pensa na floresta, e não só um leão com vontade de devorar o cristão. Quando se pensa na floresta, se pensa qual animal que vence o leão. O leão é chamado de o rei da floresta. Existem animais até mais fortes do que o leão, mas que o leão domina. Só existe um animal que pode vencer um leão, em contexto de floresta. É um outro leão, só que mais forte do que o primeiro leão. E aí nós vemos Jesus, o leão da tribo de Judá. Então, não é a solução de que o problema vai ser resolvido aqui, mas por mais que estejamos sendo esmagados pelo leão inimigo, um leão com a letra L minúscula, nós temos o leão da tribo de Judá, com a letra L maiúscula, não é? E que está ali nos amparando, nos fortalecendo e nos dando a esperança da eternidade. É interessante, pastor, ampliando aí a visão do pastor, Satanás é esse leão com fome, está fraco. Jesus é aquele leão alimentado, forte. Da tribo de Judá. Da tribo de Judá, o guerreiro, o que sempre vence. E quem vai ser a vitória? Então a gente tem que entender a gente tem que escolher agora de que lado a gente vai ficar nessa grande prova, nesse cenário de juízo e de grande conflito, né? De qual leão eu quero me aproximar, né? É isso aí. Cristo é o leão que sempre vai nos defender. A Bíblia diz que o diabo anda, né, como derredor, querendo tragar. E a missão dele na terra qual é? Roubar, matar e destruir. É isso aí. E qual é a missão de Cristo? Veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então veja que são missões totalmente diferentes. Mas graças a Deus que a missão de Cristo é uma missão de salvação. Agora, a gente já está no último bloco aqui do programa e a gente está conversando com os amigos que estão em casa. E de repente alguém começa a pensar assim, esses pastores lá, tudo de terno, tudo, né, cabelinho penteado, não tem problema. É que eles não sabem aqui a aprovação que eu tenho, eles não sabem o que é ser desempregado, eles não sabem o que é ter uma doença, o que é perder um filho por um acidente. É muito fácil falar de ter fé na hora da aprovação, fazer uma comparação de um leão mais forte que o outro, porque eles não estão passando por aquilo que eu estou passando. Bom, você pensa, né? Ela pensa que a gente não tem problema, mas nós temos problemas aqui. Você tem problema, pastor Alexandre? Bastante. Tem problema, pastor João? Certamente, muitos problemas. Quem não tem problemas nessa vida? Eu também tenho os meus, né? Todo mundo tem. Um dia eu recebi o resultado de um exame que eu estava com câncer. E aí? Eu não vou ficar falando o tempo todo aqui na televisão, mas eu tive esse dissabor na minha vida, mas a gente tem que escolher de que lado está, não é verdade? Então, às vezes as pessoas começam a falar assim, é muito fácil falar. Não, a gente está tentando praticar e você tem que praticar também, porque senão a gente não vai ver o resultado da nossa fé. E eu queria, nessa parte final desse bloco e do programa de hoje, pensar um pouco sobre isso, fé em meio às provações. Fé é um pensamento positivo? O que é fé? Eu vou ficar com o pensamento positivo. É isso, pastor João? Fé, na verdade, é muito mais do que isso, é muito mais do que um mero pensamento intelectual. Fé é uma atitude, fé é uma escolha, é você escolher acreditar em Deus mesmo sem ver a Deus e sem ver a maneira de Deus agir.
E é interessante que Paulo diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E tem um texto que no contexto de sofrimento, ele mexe muito com as pessoas, que é um texto muito conhecido da Bíblia, Romanos 8, 28, que diz: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E o texto é lindo quando a vida está a mil maravilhas. Quando vem o sofrimento, e aí? Como entender esse texto? Então, eu gosto sempre de pensar nesse texto, voltando àquela questão da perspectiva. Todas as coisas contribuem para o bem, mas o que é o bem aos olhos de Deus? O bem aos olhos de Deus não é simplesmente o nosso bem nessa vida, porque o objetivo de Deus, como um pai, é pegar na mão do seu filho e levar o seu filho até a eternidade, até a vida eterna, Canaã celestial. Se ele pegar na mão de um filho e esse filho, por algum motivo, tropeçar no meio do caminho, ferir o joelho, se machucar, ele chegando, levando o filho para casa, missão cumprida, estará tudo em felicidade. E se ele pegar na mão de um filho e esse outro filho não tropeçar tanto, se machucar menos e chegar em casa, missão cumprida da mesma forma. Então é uma questão de perspectiva. O bem daqueles que amam a Deus não é só um bem nessa terra, senão não teria tanta história de sofrimento e de dor. A gente não pode olhar só para o sofrimento, para a provação, numa visão curta humana, né? Eu preciso ter a calma, a paciência para olhar o que está mais além, né? O que vai mais além do que aquele momento ali, né, pastor Alexandre? Interessante, né, que a Bíblia mostra em Apocalipse. Eu gosto muito desse texto, acho que para esse momento ele é muito especial, que é Apocalipse 2, verso 10. Ele fala assim: não temas as coisas que tens de sofrer. É a primeira parte do texto. Não temas. E aí estava falando alguém que estava sofrendo. Claro, né? Imagina João preso na ilha de Patmos falando isso aqui. Ó, não temas as coisas que tens de sofrer. Aí o texto continua e no finalzinho ele diz: mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se eu fosse contar minhas provações aqui, você choraria aí do outro lado. Todos nós temos provações. Claro. E as nossas provações são grandes. E cada um tem o tamanho da provação que lhe compete. O que eu tenho que fazer é não temer as coisas que eu vou sofrer. Porque no final, se eu for fiel, eu teria a coroa da vida. Isso é que me traz esperança. E eu quero que traga esperança para você. Às vezes também. A gente pensa pouco nesse final, né? A gente pensa muito no momento, que é o que o pastor João estava falando agora, né? Tem que ter uma perspectiva maior. Porque se eu estou pensando lá no final, pai, eu vou viver de uma outra forma, né? E aí que entra o conceito, por exemplo, da teologia da prosperidade. Não, você vai ser feliz aqui. Só que Jesus diz: não é bem aqui, meu filho. Aqui pode ser que seja, aqui pode ser que não seja. Aqui pode ser que às vezes seja, às vezes não seja. Agora lá, eternamente, lá é para todo sempre. Agora tem um verso, a primeira carta de Pedro, capítulo 4, e o verso 19. Eu queria até que vocês comentassem para a gente esse texto. Como é que esse texto me ajuda nas minhas lutas, pastor Alexandre? Se você puder ler aí o texto para a gente. Ele diz assim: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, olha só, os que sofrem segundo a vontade de Deus. Ele diz mais ainda: encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, o que eu tenho que pensar nesse momento? Se eu faço a vontade de Deus, se eu tenho uma consciência limpa, eu posso sofrer porque a vontade de Deus, ela é soberana. E tem mais, eu vou receber da mão do fiel Criador a libertação, o escape, se ele desejar, ou eu posso até descansar diante da provação, quem sabe morrer, mas o Criador que é fiel me dará a recompensa. Então Pedro está dizendo isso aí, é que eu posso até sofrer, mas se for segundo a vontade de Deus, o fiel Criador nos dará a recompensa. Extraordinário, hein? É assim que a gente tem que manter a nossa fé, né, João? É mais ou menos o que o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deixa na mão dele. Agora é difícil entregar, né? É difícil. Deus pede, entrega, mas eu não quero entregar, minha vida é minha. Entrega a tua vida. Interessante que esse verso que o pastor acabou de citar, tem outros versos que acabam nos aumentando a nossa compreensão. Ele fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sim. E ele fala mais, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará.
E diz mais, descansa no Senhor e espera nele. Note que é uma sequência, né, de pedidos de Deus para nós que envolve essa fé, que envolve essa confiança que a gente precisa ter em meio à provação. Sofrer, a gente vai, mas também se nós confiarmos nele, entregarmos o coração a ele, agradarmos ao Senhor, aí podemos descansar de que a recompensa, eu falo recompensa novamente, ela é certa. Perfeito. Olha, vocês comentaram muito sobre essa questão da perspectiva, da recompensa, do aqui, do agora, do amanhã, do futuro. E talvez algumas pessoas estejam passando por grande luta aí, né? E quando eu falei aqui, porque você não pode olhar para o seu sofrimento agora, tem que olhar para o futuro, mas é com muito respeito que eu falei isso, não é tentando minimizar o teu sofrimento, não. Eu sei que o sofrimento ele é grande para todos nós, mas é uma forma de incentivar a você a olhar com confiança para o futuro, né? Porque às vezes a gente está comentando aqui e a gente pode até tirar aí a expectativa de esperança de alguém, no sentido de que não recebeu aqui agora, um dia você vai receber. Quer dizer, é fácil, um dia você vai receber, calma, não é aqui, mas é lá na frente. Não, é com muita sinceridade, com humildade que a gente faz isso, né? Sim. Até porque quando nós colocamos essa visão em Deus, isso traz uma segurança e uma paz para o nosso coração que só quem experimenta pode saber. Exatamente. Então, às vezes parece, como o pastor mencionou, está minimizando, não é tanta dor e sofrimento. Não, nada disso. É que essa paz vai te ajudar a passar por esse sofrimento. Maravilha. Meus amigos, a gente está chegando aqui ao final do programa dessa semana. Passou bem rápido. Eu vou dar aqueles 30 segundos para vocês, cada um dar o seu foco naquilo que é mais importante. 30 segundos no cronômetro, pastor. Vamos começar contigo. Fico feliz em participar desse momento especial. Eu queria deixar com você, meu amigo telespectador, e dizer o seguinte, olha, no mundo a gente vai ter aflições. Isso é uma verdade. Mas a gente tem que ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. E eu não posso esquecer também, né? O próprio Apocalipse fala isso para nós. Tá? Que não posso temer as coisas que eu vou sofrer. Mas se eu for fiel até a morte, aí eu vou receber a coroa da vida. Amém. Pastor Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, que Deus te abençoe ricamente. Pastor João, seus 30 segundos. Conta uma breve história que, certa vez, um rei, ele chamou todos os seus súditos e ele desafiou-os da seguinte maneira: vocês têm que dizer para mim uma palavra que sirva de conforto quando eu estiver angustiado, mas ao mesmo tempo que essa palavra sirva para me colocar no lugar quando as coisas estiverem tudo bem. E todos ficaram desesperados, como uma palavra que sirva para momentos de alegria e de sofrimento. E um dos súditos, em conversa com a sua esposa, chegaram à conclusão e sugeriram ao rei que essa palavra deveria ser passará. E essa é a maior verdade da história desse mundo. As coisas irão passar, a dor irá passar, a doença irá passar, o sofrimento irá passar, e um dia Jesus se levantará e falará do seu trono de graça: faço novas todas as coisas, que você e eu possamos estar lá. Amém. Obrigado, pastor João, pela sua participação aqui no programa Lições da Bíblia dessa semana. Deus abençoe muito a sua vida e seu ministério. Obrigado pela sua audiência. Deus abençoe muito a você e a sua vida, a sua família. A gente se vê no próximo programa.